ERT investe no mercado brasileiro. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. E lembre-se também de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá! São várias as discussões acerca do uso do plástico. E para falar sobre este setor, eu converso com Kim Fabbri, CEO da companhia ERT, que investe no mercado brasileiro de plásticos a partir de biopolímeros. Isso mesmo, a empresa é a primeira com planta aqui do país para a produção deste produto. Confira! Kim, muito obrigada por ter aceito o convite do canal Foco no Varejo para a gente falar sobre a ERT. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais. Bacana! E aí eu queria começar falando sobre a companhia, né? Eu queria que você apresentasse a empresa, falasse um pouquinho da companhia, de como é que chegou aqui ao Brasil. Com certeza. A ERT, na verdade, a gente é uma startup americana, né? A gente começou nos Estados Unidos lá em 2009, então a gente começou dentro de uma universidade focada totalmente em plásticos, né? A Clemson, ela tem um setor muito forte dentro do plástico convencional e aí foi migrando para o plástico sustentável. Então a gente começou lá atrás com o desejo de criar uma embalagem compostável, né? Uma embalagem realmente sustentável para substituir embalagens tanto de vidro quanto embalagens plásticas, né? E aí a gente foi desenvolvendo nossas tecnologias, a gente foi patenteando algumas soluções para os biopolímeros. E aí, lá em 2017, 2018, a gente passou por uma rodada grande de investimento de alguns fundos, alguns family offices, para realmente se tornar comercial, né? Então, a partir de 2017, 2018, a gente fez uma movimentação do pura pesquisa e desenvolvimento, aí nos tornamos comerciais, e aí em 2019 a gente lançou a nossa primeira linha de biopolímeros, né? A gente tem lá na nossa veia, lá atrás, os cientistas que desenvolveram a nossa tecnologia e essa paixão pela natureza, essa paixão pela sustentabilidade. Então, a gente aí desenvolveu diversas linhas realmente sustentáveis, compostáveis, que aí possam trocar, né, fazer a substituição dos plásticos hoje de origem não renovável, né? Aham, entendi. Quando você fala em compostáveis, qual que é a origem, exatamente, da matéria-prima? Da matéria-prima. Hoje a nossa base da origem, né, a origem mesmo, ela vem da cana-de-açúcar, né, ela vem de um processo de fermentação da cana para açúcar, da açúcar ao ácido lático, e aí a parte de polimerização, né? Daí da polimerização, hoje a gente compra esse polímero já pronto, né? Hoje existem aí duas principais companhias no mundo que têm esse polímero. A gente compra esse polímero e aí incorpora as nossas tecnologias, incorpora aí os nossos aditivos para tornar este plástico aí um plástico que tenha maior usabilidade, né? Então, mas a origem mesmo é açúcar e a cana-de-açúcar. E o legal desse plástico, que a gente sempre fala, ele tem uma origem, mas ele tem um fim, né? Então, ele começa de uma origem renovável, ele acaba, né, compostável. Então, ele tem um fim de vida, um começo de vida e um fim de vida, né? Ah, entendi, perfeito. E a empresa chegou ao Brasil, então está chegando, né? Tá, a gente chegou ano passado, né? Foi um movimento acelerado pela pandemia, foi um movimento que a companhia ela não previa um movimento tão rápido, né? Então a gente tem duas unidades de fabricação nos Estados Unidos. A gente sempre teve um desejo de estar no Brasil, né? Por sermos brasileiros, né? Hoje a companhia ela é americana, mas a gente tem uma gama de executivos brasileiros trabalhando na empresa. Mas a gente viu a oportunidade de vir para o Brasil com a pandemia, né? O Brasil é um país que cresce muito no setor de plástico, é um Brasil que, né, é relevante no setor de plástico, mas ele também é relevante na nossa matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. Então a ERT aposta muito no mercado agro do Brasil, né? A gente aposta muito que a gente está próximo da nossa matéria-prima, a gente tem aí um caminho muito, muito longo a ser percorrido aqui no Brasil, né? Bacana. E aí, falando sobre a questão do plástico, né? O plástico é tido aí, o plástico tradicional, né? É tido como um dos principais vilões aí sobre a questão de poluição de rios, mares, né? Oceanos, solos e tudo mais, né? Queria que você contasse aqui pra gente como que a tecnologia da ERT
trabalha aí para fazer essa produção desse plástico ecológico, né? Esse plástico sustentável aí, que é de fonte renovável e que não agride o meio ambiente. Queria que você contasse aí sobre esses benefícios, como que vocês chegaram a esse produto. Sim, então a ERT, a gente usa, existem diversos biopolímeros, né? E a gente aí hoje opta por um dos biopolímeros que a gente chama de PLA, né? Um polímero de ácido lático, no qual hoje tem um maior apelo comercial, né? Ele tem produção em larga escala, ele tem aí seus benefícios na compostagem. Hoje ele ainda é um plástico compostável em usinas de compostagem, né? Então ele ainda tem um processo de logística reversa, ele tem que voltar a uma usina de compostagem para que aí faça o processo e ele volte a ser um fertilizante, ele volte a ser um material. Mas dentro desta linha, né, a gente acabou optando pelo desenvolvimento de algumas formas de reforço desses plásticos, né, porque o plástico na sua origem, o bioplástico na sua origem, ele não tem as suas características, elas ainda não são tão aperfeiçoadas quanto os plásticos de origem não renovável, né, os plásticos de origem fóssil. Então aí a gente desenvolveu alguns pré-processos, a gente desenvolveu alguns aditivos que permitam com que esses plásticos aí possam ser aí usados em aplicações de uso quente, né, como copos de café, tampas, talheres, canudos. E aí aqui para o Brasil a gente aposta muito mesmo no setor de sacolas plásticas, né, um setor de supermercadista muito grande, muito voltado para preço, né? Mas a gente entende que ainda o biopolímero, a barreira de preço ainda de certa forma, um impeditivo, né? Está no caminho para não ser um impeditivo, mas a gente aposta muito nesse mercado aqui no Brasil, via tropicalização de fórmula mesmo, né? A gente tem alguns desenvolvimentos dentro de faculdade aqui, ou alguns desenvolvimentos internos, para que a gente possa tropicalizar as nossas fórmulas com matérias-primas locais, né, para com que aí elas possam ser desenvolvidas aplicações de sacolas com volumes bons, volumes que atendam o mercado, né, de sacolas plásticas, que é um mercado muito grande aqui no Brasil, mas que ao mesmo tempo atenda na questão preço, né, que é o que o biopolímero sempre esbarrou, né, um dos grandes problemas. É preço, é preço, é preço. Então a gente trabalha forte, a gente tem muito na nossa visão de empresa que não adianta você só ser sustentável sem você estar no preço, né? Então a gente aí caminha para tentar convergir essas duas necessidades do mercado, né? Entendi. E aí, falando disso, até essa questão das sacolinhas plásticas, né? Aqui mesmo em São Paulo, na cidade de São Paulo, já faz alguns anos aí que, por determinação da prefeitura, uma legislação da prefeitura, que a gente não pode mais distribuir sacolinhas plásticas gratuitamente, justamente para trazer esse entendimento, essa informação para o consumidor, né, para o cliente final, para que não descarte o produto de forma irregular, né, porque antes, pelo menos aqui, em todo lugar, né, você acaba consumindo mais, você pega de forma desregulada e acaba jogando plástico no meio ambiente de forma incorreta, né. E aí a gente vê que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos é cada vez maior o número de ações, né, que as redes supermercadistas acabam investindo aí para evitar o uso e até mesmo extinguir, né, parar de utilizar sacolinhas plásticas ou outros itens aí relacionados ao plástico. Até recentemente eu publiquei no Insta do canal falando disso, né, que a rede Morrison do Reino Unido se transformou na primeira cadeia supermercadista a não utilizar, a banir totalmente o uso de sacolinhas plásticas, né, das lojas. Então a gente pode dizer que tecnologias aí como da ERT podem sim fazer com que o consumo, a utilização dos produtos à base de plástico, mas aí de um biopolímero, pode continuar existindo, né? Você pode fazer a utilização de produtos à base do biopolímero, do plástico renovável, que não vai agredir o meio ambiente. Você vai continuar utilizando, mas de uma forma mais consciente, de uma forma sustentável, né? Sim, com certeza. E sabe que é muito interessante esse movimento, né? Acho que do mundo em relação a sacola supermercado, né? Sacola de supermercado e principalmente em plásticos de aplicação de uso único que a gente fala aqui, né? Então, você vê Estados Unidos
caminhando bastante, estados como a Califórnia, estados como Oregon, estados como Nova Jersey, caminhando muito, né, nessa direção de banimentos de plásticos de uso único. A Europa, de longe, é o continente muito mais avançado nisso, não só via legislação, né, mas eles têm fortes legislações na França, né, na parte, né, nos países nórdicos, fortes legislações, mas também uma conscientização da população bem grande, né? Já o europeu ele já tem essa conscientização, a Itália. E aí você vê, por incrível que pareça, movimentos, países como a China, como a Índia, né, eles também fazendo movimentos bem fortes para banir plásticos de uso único, então realmente preocupados com o nível de lixo que eles geram, né? A quantidade de lixo que é gerado hoje está se tornando insustentável hoje, né? Hoje você tem aí em torno de 87% do plástico gerado no mundo, ele vai para aterros sanitários, né? Então ele não tem um fim de vida adequado, né? Então são quantidades exorbitantes de plástico que não voltam a virar carbono, não voltam ao seu estado vegetal, né? Mas aí entrando um pouco mais, né, na última questão de soluções de biopolímeros para aplicações plásticas, eu acho que a gente aí tem bastante alternativa, né? Principalmente, de novo, nas aplicações de uso único, né? Eu acho que os biopolímeros eles ainda não têm a performance que plásticos convencionais têm para certas aplicações, seja via barreira, ou seja via transparência, seja via algumas aplicações de plásticos de engenharia mesmo. Mas aplicações muito simples, as tecnologias estão aí, a IRT está aí, tem outras companhias, né, com que a gente brinca que a gente não é concorrente, porque o nosso concorrente são os plásticos não renováveis, né? Então a gente é parceiro nesse caminhar towards a sustentabilidade, né? Então, sim, eu acho que existem boas alternativas, existem alternativas que realmente possam fazer essa diferença com certeza absoluta. Bacana. E a ERT é a primeira empresa aqui do Brasil que tem essa questão, essa tecnologia para produzir esse tipo de plástico, é isso, Kim? Sim, a gente hoje é o primeiro a produzir em solo. A gente vai começar a nossa produção agora em junho, julho. A gente deve estar aí com a nossa operação de 2.000 toneladas rodando até o fim do ano. E a gente é a primeira empresa a realmente pensar em ter essa matéria nacional, né? Hoje por muito tempo o Brasil importou essa matéria-prima em volumes muito pequenos, né, a preços bem altos. E hoje a gente aí vem com o objetivo de realmente produzir. Hoje a gente ainda continua importando, né, essa matéria-prima para distribuir para os nossos clientes aqui, mas aí a partir de julho a gente deve estar com a nossa produção rodando 100% aqui, e aí podendo atender o mercado nacional via a nossa planta local aqui, com certeza. Bacana. Então, com isso, com essa produção local, tem chances aí de conseguir chegar a um produto, o preço final mais competitivo aí, e então atingir aí as necessidades do mercado. Com certeza. Eu acho que uma cadeia muito importante na cadeia plástica é também a distribuição, né? Hoje a gente fechou com uma empresa distribuidora exclusiva aqui no Brasil, a Activas. Com a capilaridade deles, a gente também consegue chegar em clientes a preços mais acessíveis, né? A logística, ela é um fator crítico no nosso negócio, né? Ela sempre foi um fator crítico no negócio de plástico e ela continua sendo um fator crítico no setor de bioplástico. Então, escolher esse parceiro correto, fazer essa distribuição, focar no qual permita que a companhia foque, né, na sua produção e entregue a distribuição para um parceiro que acredita que tem os mesmos valores que você, acredita na sustentabilidade, acredita em desenvolvimento em plásticos sustentáveis, acredita na tecnologia, ajuda muito também, né? Sem dúvida, ajuda pra caramba, realmente, né? Aumenta aí as oportunidades da empresa, né? Com certeza. Entendi. E como é que você enxerga as principais barreiras no mercado nacional aí? Vocês, obviamente, fizeram um estudo de mercado, né? Vocês são especialistas nesse segmento. Quais são as principais barreiras hoje aqui no Brasil para que a indústria aposte alternativas aí ao plástico convencional? Sendo muito sincero, a primeira é preço, sempre foi, né? O plástico ele sempre teve essa grande qualidade, que é o preço, né? Então mas né, a gente enxerga primeiro o preço, depois a gente enxerga a tecnologia,
depois a gente chega à disponibilidade, né? Então, o brasileiro nunca teve acesso a um plástico barato. As tecnologias do bioplástico elas estavam ainda caminhando em direção a maiores ranges de applications, e aí sempre teve o problema da disponibilidade, né? A importação dessas matérias-primas internacionais, elas sempre foram em volumes pequenos, elas sempre foram muito controladas por uma só empresa aqui no Brasil, uma ou outra empresa aqui no Brasil. Então, a gente vem realmente para tentar quebrar esses três pilares de verdade mesmo, sabe? A gente vem tentando atingir um mercado com preços muito mais acessíveis, como a gente tinha conversado, tropicalizando fórmulas. A gente vem com as nossas tecnologias, a gente vem com tecnologias de modificação de biopolímeros já comprovadas lá fora, e aí a disponibilidade mesmo. A gente vem com uma capacidade de 2.000 toneladas ano aqui para o Brasil, com quais vão ser distribuídas pela Activas. Então, a capilaridade dessa distribuição aí também vai ajudar muito o nosso material chegar no cliente final a um preço acessível, com uma entrega constante, com uma distribuição constante. Então, eu acho que isso também é muito importante. Bacana, bacana. E aí, para fechar a conversa, Kim, como é que você enxerga o futuro do setor de plásticos e principalmente aqui no Brasil, nesse mercado aí que vocês estão chegando agora, com essa produção aqui local, como é que vocês visualizam isso a nível global e regional aqui em Brasil? Sim. O mercado de plástico, a gente é muito sincero em falar que o mercado de plástico ele vai ser um conjunto de soluções, né? Ele não vai ser só o bioplástico, como ele também não pode, não deve e jamais será só o plástico de origem fóssil, né? Então ele vai ser realmente um conjunto de soluções, um conjunto de tecnologias, né? Aí tem os bioplásticos que, no nosso entender, vão ser um player muito importante. Aí tem estudos que dizem que até 2030, 40% dos plásticos produzidos no mundo vão ser bioplásticos, mas aí também entra outras alternativas de plásticos sustentáveis, que a gente possa dizer. São os plásticos reciclados, são os plásticos de reciclagem mecânica, são os plásticos de reciclagem química, né? Então, tem uma série de alternativas com que a gente tem que promover, com que a gente tem que incluir no nosso dia a dia, com que população, a gente tem que se conscientizar quando a gente vai comprar um produto, né? Esse produto é embalado em que tipo de plástico? Ele é embalado em um plástico reciclável, ele é embalado em um plástico compostável. Depois que você usa esse produto, como eu dou destino para esse produto, né? Eu jogo esse produto no meu lixo reciclável, eu separo o meu lixo orgânico do meu lixo reciclável, né? Esse produto é um plástico compostável, então ele vai, né, para uma cadeia de compostagem. Então, eu acho que tem aí uma série de tecnologias, uma série de comportamentos que o próprio brasileiro ou a própria população também tem que se conscientizar, né? Você vê países como a Itália, né? Hoje tem um caso bem interessante em Milão, né, que eles já fazem a coleta do resíduo orgânico, né, dentro das suas casas em sacolas compostáveis. Então a própria prefeitura faz esse manejo do lixo, né? Então tudo que é lixo orgânico vai para um lixo compostável. Esse lixo compostável ele vai para uma usina de compostagem. Essa usina processa esse alimento e retorna para cidades como adubo, como terra, né? Então é uma alternativa. Aí você vai, né, para a Espanha, daí tem lá os ecoparques, que eles chamam, que aí fazem toda a separação, fazem a separação dos reciclados, a separação dos metais, a separação dos orgânicos. Então, realmente são alternativas complementares mesmo, né? Mas a gente brinca que são complementares, mas tem aplicações que elas não podem não ter um fim de vida, né? Seja via plásticos compostáveis, que é um pecado, né? Você usar 5 minutos um plástico, ou que seja 15 minutos um plástico, e esse plástico ficar no meio ambiente aí por 500 anos, né? Você vai tomar uma Coca-Cola, você usa um canudinho por 5 minutos, e esse canudinho lá ficará por 500 anos. Então, essas aplicações, elas de fato, elas têm que ser banidas. Elas não, a gente como população não pode mais aceitar esse tipo de solução, né? Então,
Assim, essa é muito a minha visão do mercado de plástico para o futuro aí. Com certeza, é uma questão de conscientização de todos, né? Acho que é a indústria, os órgãos públicos e a população como um todo, né? Porque a gente fala também, ok, que o plástico é um grande poluidor, mas se as pessoas tivessem um descarte correto daquele plástico, ele não ia parar nos mares, nos rios, não ia matar a população marinha, né? E por aí vai. Exatamente isso. Assim, essa questão, você falou uma coisa muito interessante, mas seja a população, seja as empresas e os órgãos e o órgão público, né? Eu acho que esses três pilares eles têm que também tem que ser incentivado pelos órgãos públicos via legislação, banir alguns, sim, tem que ser, mas também a população também tem que entender que ela também tem que dar o descarte correto, mas as empresas também têm que entender que parte, né, dos investimentos que elas hoje fazem em P&D, tudo elas também têm que fazer nas suas embalagens e não só nos produtos nos quais são embalados, né? Então realmente né, uma conjuntura de todos, né? Com certeza, com certeza. Para a gente fazer um mundo sustentável para os nossos filhos, netos, para que tudo continue, né, como sempre foi, né, e não acabe aí no meio do caminho. Com certeza absoluta, exatamente. É bem isso mesmo. Perfeito, Kim. Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Espero que a gente se fale em breve aí para falar dos novos projetos da empresa, como é que vocês estão fazendo e as novidades aí da companhia aí nos próximos meses. Com certeza, a gente deve anunciar aí nos próximos 6 meses uma coisa bem legal aqui para o Brasil também. A gente está sendo pioneiro aí num outro processo de biopolímero aqui no Brasil também. Então, em torno de uns 6 meses, a gente deve anunciar via investimento e via tecnologia, um negócio bem legal aqui também. Bacana. Então, conte com a gente, conte com o canal Foco no Varejo para a gente seguir falando aí das novidades da empresa. Combinado. Beleza. Ótimo, Kim. Muito obrigada. Até a próxima, então.